No início, o pessoal dizia o seguinte: calma, ele não vai sair da cadeia. Depois eles diziam: calma, ele não vai ser candidato, não tem condição para isso. Bom, calma, ele não vai nem chegar no segundo turno. Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Depois eles começaram a dizer o seguinte: não, ele não vai ganhar no segundo turno. Bolsonaro vai ganhar dele no segundo turno. Depois foi assim: calma, ele não vai ser diplomado. Só a gente aguardar 72 horas que ele não vai ser diplomado, Jorge. E hoje ele foi diplomado. A história vem mostrando que as chamadas fake news, elas não estão atingindo o objetivo pela qual o pessoal da direita talvez produza informação falsa, informação não verdadeira contra a esquerda, porque tudo que eles garantiram que iria acontecer contra o Lula não aconteceu. Hoje o Lula foi diplomado e isso tem consequências graves para o Bolsonaro, Jorge Ayache. E aí, Otávio, como é que você tá? Então, rapaz, fato Aqui, histórico igual hoje. a muitos brasileiros, mais tranquilo, não porque Lula foi diplomado, Sim. mas porque me parece que essa comoção, essas disputas, essas divisões, elas tendem a acabar. Precisam Sim, acabar. é verdade. Para quem gosta da política de verdade, sem polarização, é um fato histórico, é um fato que precisa ser comemorado, da democracia. Como disse o Alexandre de Moraes no início da sua fala, aqui é o Tribunal da Democracia. Uma fala importante dele, uma fala bonita do Lula, do qual ele ficou emocionado, e ele mostra que o tempo é o senhor da verdade. Eu acho que mostrou que tudo no seu tempo fez com que levasse a democracia a ser fortalecida. E isso é importante para o Brasil do futuro, que é o slogan agora da campanha, não, Da posse, né? da posse do Lula. Isso é importante para todo mundo, Otávio. Eu acho que vale a pena acreditar no Brasil do futuro. Jorge, eu passei hoje, segunda-feira, bem de manhãzinha, lá em frente ao CMO. E estava vazio. Durante o dia, talvez, uma pessoa ou outra. Depois da diplomação do Lula, o que é que você acha que vai servir de motivação para as pessoas continuarem pedindo intervenção militar no Brasil? Não, na verdade, eu acredito que agora, com a diplomação do Lula, ele é presidente de fato, ele tem o foro privilegiado, e eu acredito que, salvo engano, até apareceu nos noticiários que o Bolsonaro deva perder a imunidade dele, né? Algo nesse sentido, ou parte dela. Então as pessoas têm que entender que todos agora estão no mesmo barco. Eu posso ler para você? Isso Lógico, lógico. Está aqui na imprensa. Para o colunista do UOL, Chico Alves, a tristeza do presidente Jair Bolsonaro do PL tem uma explicação. 2 pontos. O fim de seu foro privilegiado. Com a diplomação de Lula e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, prevista para hoje, que aconteceu, essa imunidade será do novo chefe do executivo. Aí ele diz o seguinte: a principal tristeza de Bolsonaro é a diplomação. A partir da diplomação, Lula passa a ter foro privilegiado. Isso não deve ser nada legal. Isso tem sido, inclusive, apontado como uma das principais causas dessa baixa estima, dessa depressão, né, que o Bolsonaro vem vivendo e demonstrando. Então, até hoje eu li também que o senador eleito Mourão, até então vice-presidente, disse que o Bolsonaro tem que falar uma frase de efeito na entrega da faixa se o Bolsonaro decidir entregar, como, por exemplo, eu vou estar de olho em você, mas na verdade isso não passa de uma bobeira. Na verdade, quem está de olho, quem vai estar de olho no presidente Lula e na gestão somos nós, né? São 212 milhões de brasileiros. É a população hoje que tem 35 milhões de habitantes passando fome. 35 milhões de pessoas na miserabilidade, comendo raspa de osso para poder pegar um fio de carne ali, pegando pele de frango, cara. Então, são essas pessoas que vão dizer se o Lula tem ou não que ficar
os 4 anos e mais 4 ou não. Então não é um que vai estar vigiando, na verdade quem vigia são 212 milhões de cidadãos brasileiros. Eu acredito que o discurso do Alexandre de Moraes, durante a cerimônia de diplomação do Lula, ele foi um discurso importante. Por mais que você que esteja nos ouvindo agora não considere, não respeite, não está nem aí para o Alexandre de Moraes. Mas uma coisa ele falou, é preciso pacificar o país. Ele citou Martin Luther King, Sim. Jorge. Ele disse que a consequência do ódio e da violência é o vazio e a mágoa. Olha que forte. A consequência do ódio e da violência é o vazio e a mágoa. Ele sabe que não leva a nada. Ele disse que quando o ódio perde o seu lugar no coração das pessoas para a esperança, respeito e união, há novamente um país uno, um país em que as pessoas vão convergir, vão trabalhar para que haja realmente uma nação mais forte. Eu acho que ele foi muito feliz na fala dele. Agora ele mandou recados. Rapaz, ele foi forte nos recados, hein? Nas pessoas ali que atentaram contra a democracia, né? Algo importante que tem que ser falado, né, Otávio? Porque chegou à beira ali de um colapso da democracia brasileira. E ele zelou, eu acho que é o homem forte da democracia, chama Alexandre de Moraes. Ele segurou, peitou de toda forma e aguentou sozinho o rojão ali, e ali todos ali do STF também, que passaram por maus momentos, entendeu? No sentido de alguns foram, digamos aí, ameaçados em público, fora do país, entendeu? Uma coisa totalmente desnecessária por parte do ser humano de bem. Enfim, ele deu o recado. As pessoas têm que entender que tem que respeitar o outro. Eu acho que isso é o fundamental. Tem que respeitar o contraditório, quem pensa diferente, quem torce para o time diferente, quem tem uma religião diferente. Porque daqui a pouco, se você é católico, se você é cristão, tá todo mundo atirando no outro, tá todo mundo não gostando. Se você gosta de cerveja A ou B, também você não presta, enfim, desse sentido. Teve uma parte no discurso do Alexandre de Moraes durante a diplomação do presidente Lula, em que ele disse, e foi bastante enfático, que ele viu todo esse movimento combatendo aí, ele, né, enquanto presidente do TSE, combatendo aos intensos e criminosos ataques. Ele fez um trabalho difícil, né, ele enfrentou, combatendo, por exemplo, três pilares de um Estado constitucional. E aí ele disse que todo esse trabalho que ele fez foi na defesa da liberdade de imprensa e da livre manifestação do pensamento, a integridade do sistema eleitoral que ele defendeu, Jorge, também, assim, de maneira muito enfática, e a independência do Poder Judiciário. Então, o Alexandre de Moraes, ele fez questão de, no discurso dele, destacar que os criminosos, os antidemocráticos, criaram o discurso mentiroso da fake news, primeiro para descredibilizar a imprensa. E aí você que está acompanhando a gente sabe que é verdade, sabe que os canais de televisão, os jornais e os jornalistas foram demonizados, né? O que é muito ruim para uma democracia. Sim. Então, quando ele diz, eu estou aqui para defender, assim, a liberdade de imprensa contra as mentiras. Eu estou aqui para defender a lisura do processo eleitoral, que não tem nenhuma fraude, nenhuma prova. Eu estou aqui para defender o Poder Judiciário. Poder Judiciário esse que, segundo Alexandre de Moraes, vai agir, vai combater e vai punir aqueles que excederam. Porque na verdade, vamos inverter o lado, e quando você precisar do judiciário, não vai ter validade, entendeu? Então, é muito complexo isso daí. Você sai de órbita para defender algo indefensável, e aí quando você precisa desse judiciário, ele vai ter que seguir a regra normal, né? É meio estranho isso. As pessoas acham que estão desconectadas da realidade de forma meio que proposital, ou só o que lhe convém, né? Isso é meio estranho, ou meio
uma bipolaridade de opinião. Eu não sei se isso existe aí. Uma outra coisa que ele falou também é que a diplomação do Lula atesta a legítima a vitória do presidente Lula e também a vitória incontestável da democracia e do Estado de Direito contra, né, os ataques antidemocráticos, a desinformação, contra o discurso de ódio que foi proferido por vários grupos organizados e que, segundo ele, já identificados e que serão responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições. Eu penso assim, que nós não podemos aqui puxar a sardinha nem para a direita nem para a esquerda. A gente tem que defender o Estado democrático de direito, a democracia e as liberdades. Isso não significa, por exemplo, que eu deva apoiar a sua opinião contra o trabalho da imprensa, né? A imprensa, ela é uma instituição séria, precisa ser respeitada, apoiada. Não a sua imprensa, não a minha imprensa, a imprensa. A instituição, entendeu? O papel da imprensa na totalidade, não é o veículo que cada um tem, né? Eu acho que isso é importante, né, Otávio? Como a instituição Presidência da República. Não sei se você sabe, a segurança da Presidência da República, eles chamam todos os presidentes de PR, salvo engano, tá? Porque lá eles não têm um presidente específico, lá é o presidente, é o chefe de Estado, entendeu? Então, não pode nominar ninguém, é a instituição Presidência da República e você tem que ter o respeito por ela, não é você, como presidente da República, ficar gritando, ficar xingando, palavras de baixo calão. Se é da tua natureza isso, que faça em casa, mas não ali enquanto presidente da República. Isso também para se respeitar, e quando você fala de imprensa, nesse sentido, para o veículo de comunicação, não a pessoa jurídica de cada um. Jorge, Lula diplomado, agora ele sobe a rampa, na sua opinião, porque para muita gente, como eu falei no começo aqui do nosso bate-papo, né, ele não ia sair da cadeia, ele não ia ser candidato, ele não ia ganhar no primeiro turno, ele não ia ganhar no segundo turno, ele não ia ser diplomado. Foi tudo isso. Agora tem gente dizendo assim, agora ele não sobe a rampa. Aí o que eu achei fraco? Só não vai subir a rampa se alguém colocar uma bomba ali na rampa e ela cair. Mas aí coloca uma rampa porque eu vou falar, o 9º BCombi aqui de Batalhão de Engenharia e Combate de Aquidauana, de onde eu sou, viu, nasci, viu? Ele é especialista em pontes. Eles vão para lá, fazem a ponte, fazem a rampa e o presidente da República sobe com a ponte do Exército. Até porque é bom lembrar também que se você é de direita ou se você é de esquerda, você não tem exército para o seu partido nem para a sua ideologia. O exército é de todos os brasileiros e fez muito bem o exército e as Forças Armadas a não dar apoio, vazão e nem incentivar esse pessoal a ficar em frente aos quartéis. As Forças Armadas são do Brasil, não são as Forças Armadas do Bolsonaro e nem as Forças Armadas do Lula ou de qualquer outro presidente. Não foram, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso, de Collor de Mello, de Dilma, de ninguém mais. É do presidente. É por isso que a gente valoriza o nosso glorioso Exército Brasileiro. Eu quero dizer o seguinte, hoje, na diplomação, não teve barulho não, o Exército estava lá, mandando todo mundo ficar quietinho, a polícia, o pessoal do trânsito. Aqui ninguém vai bagunçar no TSE, vocês podem manifestar na rua aí, você está entendendo? Porque o país, ele tem regras e tem normas, isso tem que ser respeitado, gente, não adianta. Eu acho que é só no universo deles que não existe a lei. Mas tem que ser cumprido. E agora a gente continua acompanhando, a gente vai continuar vendo as consequências dessa diplomação. O Lula passa a ter foro privilegiado, Bolsonaro já não pode mais, a partir de agora, fazer todo aquele movimento, toda aquela gritaria, acusações que ele vinha fazendo. A situação do atual presidente começa a ficar complicada. Isso é importante que você, que é apoiador dele, entenda e compreenda. Ele não está calado porque ele está depressivo, não é isso. É que ele sabe que o Brasil que ele governa tem regras, ele sabe que o Brasil tem leis, tem normas, tem justiça, e o Bolsonaro está com medo da justiça, sim. Ele pode ser estrategista, ele pode ser o que for. Assim como o presidente do MDB, que sucedeu a Dilma, o Michel Temer, foi parar
na polícia, né, e ficou preso lá um dia ou dois, assim como o próprio Lula foi preso, e assim como os senadores da República foram presos, e deputados são presos, prefeitos são presos, se a justiça considerar culpabilidade do Bolsonaro, ou dos filhos do Bolsonaro, é bom que vocês se preparem. Assim como o pessoal da esquerda se preparou para ver o Lula na cadeia e foi lá apoiar, a gente vai ter que esperar os próximos passos. Eu não duvido de mais nada nesse país. Vamos aguardar. Talvez o nobre exército de Aquidauana vá lá montar a ponte que vai ser destruída. Ponte não, como é que chama lá? A rampa, se for destruída. Ah, que nada. Não vai, né? O pessoal da direita e pessoal de bem também, eles só foram enganados por um sistema de comunicação. Será que não vão soltar a bomba, não? Não vão, não. Não? Vai ter bomba, não. Então vai subir a rampa. Agora acabou. Eu acho que acabou. É importante. Não quero desanimar ninguém. Ele vai de Rolls Royce ou não? Parece que não vai de Rolls Royce, né? Se for, se tá batido... Então, rapaz, aí ele vai ter que esperar agora o Lula como presidente. Diz que ele também vai ter que ficar no hotel, porque o palácio... Qual que é o palácio? Tá ocupado pelo Guedes, do Alvorada, rapaz. O Guedes mudou pra lá. Não quer sair. Não quer sair? Não, aí vai ficar no hotel. Olha, vai dar muito... A partir de agora, o que eu considero? Lula agora começa... o Hotel Brasil 21 Convention, salvo engano, agora tem segurança presidencial, hein? Agora tem, né? Chique, hein? Muda, né? Agora muda muita coisa. A partir da diplomação, o cara passa a ter um foro diferenciado, né? E é bom para a segurança do cara, segurança do Brasil, para a normalidade institucional. Os caminhoneiros vão ter que voltar para casa, quem está acampado vai ter que voltar para casa, não vai ter golpe, não vai ter esse movimento todo que muita gente representando uma minoria. É importante lembrar. Mas aqui em Campo Grande, milhares de pessoas. Campo Grande com quase 1 milhão de habitantes. 2.000 pessoas de frente do CMO não representa nem a minoria. É uma pequena parte. E assim é pelo Brasil todo. Gente, diplomado Lula, esse nosso bate-papo aqui do Papo do Momento foi sobre isso e a gente espera que nada de anormal aconteça, né? Até porque um Brasil que caminha dentro das 4 linhas, a tendência é crescer. Que o Lula não erre, porque a gente vai estar de olho, Jorge. A Frente Democrática vai acertar. Tá aí. Feito. Um dia histórico para o Brasil e a gente volta num próximo bate-papo. Um abraço.